Hoje a gente vai falar de um segundo grupo de doenças, que são as doenças não transmissíveis, que são aqueles grupos que a gente desenvolve dentro do nosso organismo sem ter um agente externo necessariamente causando. Vamos entender um pouquinho melhor desse grupo, né? Vamos lá. Bem, então como eu falei, as doenças não transmissíveis, elas não têm um agente externo causador. E elas podem ter diversos fatores, não relacionados a nenhuma toxina ou substâncias de um agente externo que cause essa doença. Normalmente ela pode ser relacionada a hábitos de vida, fatores genéticos ou o conjunto desses, né, que afeta a saúde da população, que hoje é muito comum, infelizmente. A doença cardiovascular, por exemplo, são as que afetam o coração, e segundo a Organização Mundial da Saúde, entre as doenças não transmissíveis, elas foram responsáveis pela morte de 15 milhões de pessoas só em 2016, o que representa uma quantidade muito grande. Então, a gente, infelizmente, tem, dentro desse grupo, um número de doenças muito grandes afetando a população, pelo ritmo de vida, pelo hábito de vida, pela condição genética também, e a gente vai entender também outras doenças, tá? O infarto do miocárdio é um exemplo de doença cardiovascular, né? Que é causado, então, pela formação de placas nas artérias de gordura. Aqui tem um pouco de um esqueminha para mostrar para vocês. Então, a gente tem uma artéria saudável que vai recebendo essas placas de gordura que vão se acumulando e vão impedindo o fluxo de sangue, o que pode causar o infarto do miocárdio. Miocárdio, galera, é o músculo do coração. Ele é o músculo responsável por formar o coração e por, então, permitir o batimento cardíaco. Então, se a gente tem um infarto, a gente tem uma parada do funcionamento do coração. Então, é uma coisa muito séria. Uma outra doença que vai ser relacionada aqui também tem a ver com isso, que é o AVC, ou o AVE, né? Que é o acidente vascular cerebral, ou acidente vascular encefálico, tá? Que é o nome mais correto. O AVE é o nome correto, né? E popularmente ficou como AVC. Ele também está relacionado à questão das artérias, dos vasos, né? E nesse caso existe a formação de bolhas de coágulos nas artérias ou nas veias que levam ao rompimento desses vasos lá no cérebro, o que vai fazer com que, por exemplo, bloqueie a passagem de oxigênio, de sangue e vai causar então esse AVC ou, né, o nome correto, AVE, que pode desenvolver uma série de consequências aí que podem ser tratadas, né, e outras que são permanentes, né? Nem todo o sintoma e a consequência do AVC vai sumir, tá? Outra doença que pode ser associada à questão da pressão alta e da questão cardiovascular, né, é a insuficiência renal crônica. Então, tem a ver com o funcionamento dos rins. Eles, na verdade, perdem a função, né, e a pessoa passa a depender de um aparelho para conseguir desenvolver a função que o rim fazia. Muitas vezes, há necessidade, inclusive, de fazer um transplante de rim para conseguir recuperar esses indivíduos, o que é muito complexo, já que, infelizmente, o transplante não é ainda numa quantidade que atenda todo mundo que precisa. Então, outra consequência também da hipertensão e da questão do hábito de vida é a insuficiência renal, certo? Bem, falando um pouquinho agora da diabetes, que também tem a ver com uma questão que pode ser de condição genética ou hábito, a gente tem dois tipos aqui para comentar. Ela tem relação com a deficiência na produção de um hormônio que é chamado de insulina, e esse hormônio é que controla a quantidade de açúcar no nosso sangue. E aí a gente pode ter dois tipos de diabetes. O tipo 1, que está aqui para vocês darem uma olhada, ele está mais relacionado a condições de fatores genéticos, né, e começam muito mais cedo. Nesse caso aqui, a gente tem, então, a destruição das células que produzem a insulina pelo próprio organismo. E aí o corpo não é capaz, então, de quebrar essa glicose, esse açúcar que é ingerido. A diabetes do tipo 1, como eu comentei, está mais relacionada a condições genéticas e fatores que já se iniciam na infância e que não tanto relacionados ao hábito de vida. No caso da diabetes do tipo 2, a gente tem uma incapacidade, né, das células absorverem a insulina e está condicionada também ao hábito de vida, muito mais do que o primeiro tipo, aparece em geral na fase adulta. Então, a diabetes do tipo 2 é aquela que é desenvolvida ao longo da vida, né?
principalmente pela questão do hábito e da rotina que a gente tem, tá? Bem, o câncer é um outro tipo de doença não transmissível que é causado por uma divisão celular, né, uma divisão das células dentro do organismo de forma descontrolada, que causa então o câncer. Eles se aglomeram, né, e formam o que a gente chama de tumor e pode atingir qualquer parte do corpo, mais de uma parte ao mesmo tempo, inclusive, porque elas podem migrar para outras regiões e aí elas podem acabar contaminando todas essas outras regiões, né? Infelizmente, ainda é uma doença que mata muita gente, que é muito complexa, mas que tem cura. Tem muitos casos que são passíveis de cura também. Existem tratamentos para a maioria dos tipos de câncer, dependendo do estágio em que ele é descoberto. E aí eu queria comentar um pouquinho do que a gente está vivendo, inclusive, que é o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que a gente vai viver ainda, que tem a ver com a campanha da conscientização justamente para o câncer de mama, que é o Outubro Rosa, e para a campanha do câncer de próstata, que é o Novembro Azul, que acomete os homens. Então, existe, né, todo mês, na verdade, a gente tem uma bandeira que é levantada aí para conscientizar a população, e não é diferente nesse caso, especificamente para o câncer. No Outubro Rosa para as mulheres e Novembro Azul para os homens, beleza? E apesar de ter citado só algumas, existem inúmeras doenças não transmissíveis e a gente precisa pensar qual é a forma de prevenção dessas doenças, né? E quais são as melhores opções que a gente tem. Como elas são doenças que não estão relacionadas a agentes externos, todas as formas de prevenção elas se relacionam com os nossos hábitos, com as nossas escolhas. Então, como nós vamos levar a nossa vida, qual é o consumo de alimento que a gente vai escolher, o hábito de exercício físico e assim por diante. Então, prevenir doenças não transmissíveis, elas estão relacionadas diretamente com o hábito de vida que a gente escolher, beleza? Por isso, cuidem-se sempre. Até a próxima!